conhecerem e saberem o projeto e o trabalho que nós estamos a desenvolver junto dos vossos filhos. Porque muito provavelmente já ouviram falar do projeto, certamente que já chegou a casa o nome corporalmente, mas que muitos de vocês não sabem ao certo como funciona e como está a ser desenvolvido. Então é para isso que nós aqui estamos, para também criarmos uma ligação todos e conseguirmos trabalhar todos em conjunto para criarmos um futuro melhor para os nossos alunos e os vossos filhos. Portanto, para começar, nós gostávamos de colocar uma questão que é, até ao momento, o que conhece do projeto corporalmente. E se acederem nos vossos computadores, se acederem a este link, que é www.menti.com, podem colocar este número e escrever, deixar lá uma palavra que acham que define este projeto corporalmente. Também tem aqui um QR Code que dá para, através do telemóvel, acederem ao site. Agradecíamos, se possível, que deixassem lá uma palavrinha para nós termos uma noção do que é que vocês acham que é este projeto corporalmente. Portanto, o objetivo é nós fazermos aqui uma nuvem de ideias, por assim dizer. Portanto, eu vou ter que parar esta partilha de ecrã para vermos a nuvem de ideias a aparecer. No entanto, já vos mostro de seguida novamente o código, está bem? Só um segundo, por favor. Pronto, aqui em cima tem então o site onde podem aceder e o código, e à medida que vão introduzindo as palavras, elas vão aparecendo aqui, como uma nuvem uma chuva de ideias, por assim dizer. Cada participante poderá introduzir até 3 palavras, portanto estejam à vontade. Portanto, já temos aqui algumas. Os alunos que estiverem ao lado dos pais também podem ajudar a dar dicas. Boas expressões, muito boas expressões, sim. Para já está certíssimo. Continuamos a aguardar mais palavras. Muito bem, autoconhecimento, comunicação, partilha.
Sensações. Sensações. Acho que já temos aqui um bom ponto de partida. Entretanto, se mais alguém estiver a escrever e quiser terminar, esteja à vontade, porque vamos falar agora um bocadinho destas palavras. Portanto, entretanto, se quiserem continuar a partilhar, nós agradecemos e, entretanto, vão aparecer aqui as novas palavras. Portanto, pegando aqui em algumas, não é? Temos aqui a escola, porque, pronto, e como vocês partilharam e bem, é um projeto que se envolve na escola, portanto, a escola tem aqui um papel muito ativo. O teatro, as emoções, portanto, como nós dissemos no início, eu sou psicóloga, portanto, sou da área da psicologia, a Inês é da área de teatro e, portanto, aqui a junção das duas. A turma, porque também é um trabalho efetivamente realizado em turma, portanto, tudo isto, todas estas palavras que vocês foram partilhando fazem todas sentido, não é? A partilha, sim, sem dúvida, é muito à base da partilha de conhecimento e de experiências. O conhecimento e o autoconhecimento também é muito importante neste nosso trabalho. E as expressões, não é? Inevitavelmente há muito trabalho prático, muitas expressões práticas e que também estão inerentes à parte artística e obviamente à parte do teatro acaba por estar inerente, e aqui as sensações também um bocadinho associadas às emoções. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Inês? Não. Era isso, e vocês vão entender que estas palavras encaixam na perfeição neste projeto que está a ser desenvolvido. E pronto, e para darmos continuidade, vou explicar aqui um bocadinho o projeto corporalmente. Inicialmente, este nome surgiu do corpo mais mente, o corpo mais direcionado para o teatro, não é? A envolvência do corpo, e a mente mais para a parte da psicologia. E portanto, este projeto é direcionado para todos os alunos do primeiro ciclo, de todo o agrupamento de escolas de Freixo, e é desenvolvido durante o horário letivo deles, com a duração de 1 hora semanal. Como a minha colega a Cláudia já disse, é aqui a junção da psicologia com o teatro, e com isto vamos trabalhando várias competências que irei falar agora. Este projeto teve também início no ano passado, no ano letivo passado, 2020-2021, e este ano demos continuidade a este projeto. E, portanto, ele assenta basicamente em 3 etapas, que uma delas é as competências pessoais, que aqui falamos um bocadinho do hetero e autoconhecimento, um bocadinho também da autoestima e da autorregulação comportamental. Também falamos sobre as competências emocionais, que englobam a identificação, a expressão e o reconhecimento de várias emoções, e a gestão emocional também. As competências sociais englobam mais, por exemplo, o elogio, os estilos de comunicação, a empatia, a cooperação, a tolerância, o respeito pelos outros, a gestão de conflitos e a resolução de problemas. Mais para a frente vamos explicar mais ou menos como é que trabalhamos estes aspectos, para que vocês compreendam como é que isto é feito de uma maneira mais prática. Certo. Também é importante percebermos o porquê deste tipo de projetos e da importância de promovermos este tipo de competências sociais e emocionais nos nossos alunos. Porque isto, inevitavelmente, a promoção da saúde, das competências socioemocionais tem um papel muito importante na promoção da saúde mental, no sucesso académico, mas também no bem-estar ao longo da vida. E
os resultados que temos é que Portugal é um dos países da Europa onde se verifica o maior número de problemas de saúde mental, e por isso é cada vez mais importante promovermos a saúde mental nas nossas escolas e junto dos nossos jovens. E isto porque também a escola é um espaço onde os alunos passam a maior parte do seu tempo. As experiências deles, as relações estabelecidas na escola são muito importantes, e depois também é através destas experiências e destas relações que eles acabam por desenvolver vários tipos de sentimentos e vários tipos de emoções, e por isso é que é importante trabalharmos estas questões. No fundo, a aprendizagem socioemocional pode ser desenvolvida em qualquer fase da vida, porque é uma aprendizagem, portanto todos nós podemos aprender em qualquer momento da nossa vida, mas obviamente que quanto numa fase mais inicial começarmos, melhor, não é? Isto vai permitir que o aluno, que a criança ou o jovem consiga tomar decisões mais adequadas, consiga desenvolver relações muito mais saudáveis e, inevitavelmente, também comportamentos mais responsáveis. E tendo em conta isso, o nosso agrupamento, portanto, reconheceu a importância de desenvolver as competências socioemocionais junto dos alunos, promovendo, obviamente, a saúde mental. E foi por isso que nós decidimos desenvolver e também implementar um projeto corporalmente, que no fundo assenta num modelo, numa abordagem que tem vindo a ser estudada internacionalmente e que assenta essencialmente nestes 5 domínios. E portanto, as atividades todas que nós desenvolvemos junto dos alunos têm sempre em consideração estes 5 domínios, e foi a partir daqui que nós construímos um bocadinho este projeto e que temos desenvolvido este projeto. Falamos aqui do autoconhecimento, que é a questão da criança e do jovem se aprender a conhecer melhor, a conhecer as suas emoções, conhecer os seus sentimentos, também a questão da autogestão, como gerir as emoções. Todos nós sabemos que no dia-a-dia acontecem inúmeras situações, inúmeros momentos, até nós enquanto adultos, que as nossas emoções vão mudando muito, não é? E é importante identificarmos o que estamos a sentir, percebermos também de que forma é que podemos gerir a situação. Também falar aqui um bocadinho da consciência social, não é? Que é o respeito pelo outro, pelas diferenças do outro, para que tenhamos relações interpessoais saudáveis. E aqui falámos muito da comunicação verbal, da comunicação não verbal, também da escuta ativa, porque percebemos que às vezes é difícil ouvirem-nos, não é? E fazermos ouvir, também gerir aqui alguns conflitos, o colocar-se no lugar do outro também, não é? Que é a questão da empatia. E obviamente, como eu já falei, a tomada de decisão responsável, isto porque queremos que eles consigam fazer escolhas responsáveis, conscientes, consigam avaliar no fundo os prós e os contras da decisão que estão a tomar, e que inevitavelmente terão consequências a partir daí, não é? Todas as nossas ações têm consequências positivas ou negativas, e é importante que a criança comece de certa forma a aprender a gerir tudo isto, e é um bocadinho assente nestes 5 pilares que o nosso projeto está a ser desenvolvido, pronto, para no fundo promover aqui a saúde mental, e o objetivo acima de tudo é mesmo esse. Portanto, e agora o papel aqui do teatro, ou seja, como é que nós conseguimos trabalhar e como é que nós fazemos isto de trabalhar estas competências juntando aqui o teatro. Ou seja, nós tentamos focar sempre que eles conheçam melhor o próprio corpo e tudo o que é possível nós criarmos e expressarmos através dele, ou seja, tudo aquilo que nós podemos fazer com o nosso corpo. E damos ao aluno sempre a oportunidade de comunicar, tanto de forma verbal, como a minha colega já disse, tanto de forma não verbal, porque o nosso corpo dá para nos expressarmos de várias maneiras. E temos sempre foco em desenvolver a expressão facial e a expressão corporal do aluno. As crianças, aqui tentamos ter mais foco, que eles tenham consciência de si, das emoções e do espaço que as envolve. E tentamos que eles ganhem comportamentos e uma forma mais correta de comunicarem
entre si, entre eles. Ou seja, aqui também, através do trabalho que fazemos com a expressão tanto facial, tanto corporal, fazer com que eles consigam, entre eles, olhar para um colega, olhar até para um pai e tentar perceber o que é que estão a sentir, o que é que não estão a sentir, porque muitas vezes nós não percebemos, ou percebemos que se passa alguma coisa com o outro, não só pelo verbal, ou seja, não porque nós chegamos à beira dessa pessoa e dizemos eu estou com medo, eu estou com raiva, por exemplo, aqui dei o exemplo das emoções, mas muitas vezes nós conseguimos perceber a partir da expressão do próprio corpo, da própria pessoa. Ou seja, nós tentamos sempre trabalhar estas competências utilizando o nosso corpo e não há maneira melhor de fazer isso do que os alunos, neste caso, as crianças, conhecerem o próprio corpo. E é isso, o teatro entra nesta parte de eles se tentarem conhecer e tentarem também conhecer o outro, trabalhando a criatividade deles, a expressividade, o corpo, até porque eles já começam a entender melhor, por exemplo, a identificar emoções no outro. Que se calhar antes disto ser trabalhado não era assim tão fácil. E pronto, este é um bocadinho do papel, não é? Do teatro neste projeto. Depois, trouxemos também aqui algumas atividades que gostávamos que vocês vissem, porque não há nada melhor do que conhecerem o projeto, a conhecerem também as atividades que são desenvolvidas com eles, com os alunos, para vocês também estarem um bocadinho por dentro das nossas sessões, daquilo que eles fazem realmente na escola. E pronto, e começamos então pela primeira atividade, que é, eu vou explicar assim por alto as atividades. Então, a atividade do perfil humano, outra coisa, nós gostaríamos muito de colocar aqui todas as atividades, mas como não é possível, escolhemos 4 atividades que achamos que os alunos tiraram muito proveito e que eles gostaram muito. E, portanto, a atividade do perfil humano, que tenta trabalhar aqui um bocadinho o autoconhecimento, a autoestima e o autoconceito. Então, esta atividade passa por nós fornecemos a cada aluno um perfil humano, ou seja, este bonequinho que está na fotografia, e depois cada aluno iria retirar de um saco um papel. O saco tinha vários papéis com várias características. Cada aluno retirava um papel, lia a característica que estava no papel e tentava explicar que característica era aquela, o que é que era. Depois a turma ajudava, ou seja, tentávamos descobrir o que era, por exemplo, ser respeitoso, por exemplo, ser uma pessoa esforçada, uma pessoa atenta, e depois o aluno iria pensar se aquela característica se enquadrava nele. Caso o aluno achasse que era esforçado, atento, cuidadoso, iria adicionar essa palavra ao seu perfil. Mas se achasse que havia um colega que realmente era, por exemplo, mais esforçado, poderia pegar no papel e ir dar ao colega, para o colega colar ou não no seu perfil. E, portanto, depois cada aluno colou três características no seu perfil e conseguiram ter aqui uma noção
das várias características que eles têm, das características dos colegas, e assim trabalhar aqui a autoestima deles, não é? Porque eles, para terem noção daquilo que são, se são esforçados, se são trabalhadores, se são pessoas atentas, e foi muito engraçado ver que eles realmente tinham a noção que até são esforçados, até são trabalhadores, mas tentavam sempre dar a um colega, ou seja, tentavam sempre enaltecer um bocado o colega, porque achavam que o colega era mais trabalhador, era mais atento, então tentávamos também esmiuçar aqui um bocadinho a parte de que eles também são esforçados quando realmente o são. E pronto, e esta atividade foi uma das que nós escolhemos. Depois, a atividade do rosto das emoções, que esta por acaso foi feita há pouco tempo, foi para trabalhar aqui um bocadinho as sensações, as emoções, a expressão corporal, a identificação também dessas emoções, o domínio do corpo e o reconhecer as emoções. Portanto, foi dado a cada aluno um papel com um perfil também, ou seja, com uma carinha, que não estava desenhada, estava em branco, e depois cada aluno retirou também de um saco um papel que iria ter uma emoção. O aluno ia ler a emoção, poderia ser raiva, orgulho, culpa, alegria, tristeza, e de acordo com a emoção que saiu, o aluno tinha que desenhar o rosto da emoção que estava no papel. Caso fosse a alegria, iria desenhar um sorriso muito grande, se fosse a tristeza, uma boquinha mais caída, e pronto, e fizeram desenhos muito bonitos, e depois de fazerem estes desenhos, juntamos 2 alunos, e eles tinham de representar a emoção ao colega, a emoção que desenharam, tinham que representá-la para o colega, para que ele conseguisse adivinhar qual era a emoção que estava a ser representada. Pronto, aqui deixámos algumas fotografias do trabalho, depois colamos tudo em cartolinas, e ficou a cartolina das emoções deles, com os próprios desenhos deles. Depois, aqui tem um pequeno vídeo para ver no final, a atividade do saber agir. Aqui tentamos trabalhar mais os comportamentos, a assertividade, a relação interpessoal e a resolução de problemas. Nesta atividade dividimos a turma, metade da turma ficou com a Cláudia, a outra metade foi comigo para o pavilhão, neste caso, e a metade da turma que veio comigo ia ser dividida em pares. Cada par iria ter que representar um comportamento menos positivo, menos bom. Como, por exemplo, interferir quando alguém está a falar, intervir quando alguém está a falar sem colocar o dedo no ar, por exemplo, falar alto para um colega, por exemplo. Ou seja, eles teriam que representar, através do teatro, não é? Representar estes comportamentos, e o resto da turma que estava com a Cláudia, a única coisa que sabia era que, ao descerem e ao irem ter com o resto da turma, iam ver várias situações a acontecer. Ao verem essas situações, tinham que estar muito atentos para conseguirem perceber
que tipo de situações é que eram, que tipos de comportamentos é que eram. Quando conseguissem perceber o comportamento que estava a ser representado pelos colegas, iriam se juntar ao grupo que achavam que se identificava mais com eles. Por exemplo, se eu acho que interrompo, por exemplo, quando alguém está a falar, eu iria me juntar a esse grupo. Se, por exemplo, sinto que muitas das vezes eu falo alto para um colega, eu iria me juntar a esse grupo. No final, e quando já todos tinham escolhido o grupo, tentámos aqui então arranjar uma solução para melhorar estes comportamentos. Ou seja, os comportamentos que estavam a ser representados não eram corretos, então nós tínhamos que arranjar aqui uma solução para os melhorar. E, portanto, foi isso, através de conversa, através de um diálogo e através de um mini debate com os alunos, tentamos aqui arranjar estratégias, arranjar maneiras de conseguirmos melhorar estas situações. Por exemplo, quando eu achar que estou a intervir e não é a minha vez, por exemplo, colocar o dedo no ar e esperar pela minha vez. Quando, por exemplo, sentirmos que um colega está a falar mais alto connosco, em vez de retribuirmos e falarmos mais alto também, se calhar dizermos que a atitude não está correta e que o colega pode e deve, não é, falar de maneira moderada. E, portanto, fomos aqui tentando esmiuçar estes comportamentos e de que maneira que nós os podíamos melhorar. Entretanto, tenho aqui um vídeo das situações a serem representadas. Portanto, conseguimos ver alguns alunos a representar e depois os restantes a tentarem perceber o que é que está a acontecer. O que é que está a acontecer? Portanto, temos aqui este último par, estava a simular uma situação de luta, de briga, que muitas vezes é recorrente. Sim. Portanto, na próxima atividade é a atividade Vamos Publicitar, que trabalhamos a comunicação verbal, a comunicação não verbal, a dicção, a entoação, a expressão corporal e a expressividade. Então, esta atividade consistia em dividir a turma em grupos e a cada grupo iria ser atribuído um produto. Por exemplo, uma televisão ou, por exemplo, um telemóvel. E esses grupos teriam que criar uma pequena apresentação para tentarem vender este produto à turma. Ou seja, isto era o que eu lhes explicava, não é? Se eu quisesse vender, por exemplo, um telemóvel e falasse muito baixinho e não olhasse para as pessoas e não tivesse a expressão, não tivesse a entoação, as pessoas certamente que não se iriam interessar pelo meu produto. Mas se eu tiver outra atitude, não é? Se eu me expressar, se eu utilizar as minhas mãos, se eu falar alto, se eu me rir, certamente que já vou cativar muito mais as pessoas a comprar um produto. E basicamente era isto que eles tinham que fazer. Eles tinham que tentar vender este produto da melhor forma possível. Ou seja,
tinham que criar uma pequena apresentação, dizer, por exemplo, que a televisão, neste caso é um exemplo, que a televisão era a melhor do mundo, porque tinha todos os canais que existiam, dava para. Eu até cheguei a dizer que se clicássemos na televisão e estivéssemos a ver desenhos animados, os desenhos animados vinham para a nossa beira, por exemplo. Ou seja, eles tinham que vender o produto pela qualidade do produto, mas também pela qualidade da comunicação que eles tinham com os colegas. E, portanto, esta atividade deu para trabalhar muita coisa. E temos vários vídeos, mas só conseguimos colocar aqui 2 para vocês conseguirem ver mais ou menos como é que correu. Não está a dar som. Não está a dar som? Não. Desculpem. Já vai dar. Vou puxar para trás. O nosso shampoo é agressivo, mas também faz o cabelo brilhar. Metemos no cabelo que ele fica com brilho e também dá para meter nos olhos que os olhos ficam com brilho. Se meter isto num animal de estimação, escolhe uma cor, fica nessa cor. Se colocar no botão e imaginar uma comida, essa comida estará num papo. Esse shampoo dá para homens, dá para mulheres, dá para tudo. Deixem-me só salientar que esta turma aqui é uma turma, para quem não conhece, não é? É uma turma do primeiro ano. E correu muito bem, porque eles aderiram muito bem à atividade e conseguiram claramente atingir o objetivo, não é? E ser criativos na mensagem que partilharam e nas características, neste caso do shampoo. E até foram muito assertivos na forma como falaram, o que foi muito interessante e surpreendente por ser uma turma do primeiro ano. Vamos passar aqui para o segundo vídeo. Melhor computador do mundo! As teclas mudam de cor. O computador é super rápido. E o ecrã é super grande. Muda de cor de fundo a cada 5 minutos. É muito fixe. Vem com um rato grátis. O computador custa 150 euros! Pronto. Aqui também vemos que a forma como eles falam não é muito apelativa e faz com que nós fiquemos atentos. E era um bocadinho esse também o objetivo da atividade. Exatamente. Pronto, também achamos que é um bocadinho importante e até porque falar aqui um bocadinho do vosso papel, não é? Enquanto família e também educadores, e de que forma é que vocês também podem dar aqui o vosso contributo para que caminhemos juntos, no fundo, nesta promoção do bem-estar dos nossos alunos, que é isso que nós pretendemos. E, portanto, perceber aqui que a família, no fundo, é o primeiro e o principal contexto do desenvolvimento humano, não é? É onde ocorrem as primeiras interações sociais, onde começam a aprender os primeiros conceitos, as primeiras regras, a ter contacto com a nossa cultura, e isto, no fundo, vai fundamentar aqui a questão da socialização e da convivência uns com os outros. E também é importante percebermos que as próprias práticas educativas, também a personalidade dos próprios cuidadores dos nossos alunos vão influenciar a qualidade do relacionamento com a criança e depois, inevitavelmente, aqui o desenvolvimento de comportamentos mais adaptados ou menos adaptados
porque no fundo os principais responsáveis pelo desenvolvimento socioemocional na infância são as interações com os principais e com os primeiros cuidadores familiares, não é? Antes da criança chegar à escola, as primeiras interações ocorrem no seio da família e, portanto, também tem aqui um papel de extrema importância. E também achamos que seria interessante partilhar aqui algumas estratégias que vocês, enquanto pais e enquanto também educadores, podem, de certa forma, aplicar para também promoverem aqui o desenvolvimento das competências socioemocionais no seio familiar. Portanto, falámos aqui do diálogo. É muito importante o diálogo aberto com as crianças, discutir, debater, desabafar e conversar com os próprios pais. É essencial para que estas crianças se sintam confortáveis e seguras no ambiente familiar. Portanto, também estarmos aqui disponíveis para o diálogo aberto com eles. Depois também é através deste diálogo que eles, no fundo, vão identificando e reconhecendo as suas emoções, também ajudá-los a refletir sobre o que acontece em determinadas situações. Vamos imaginar que, eventualmente, há alguma briga entre irmãos, não é? É muito comum haver algumas discussões ou até algumas lutas entre irmãos. Podemos aproveitar esse momento para que ambos se expressem da forma como o que é que aconteceu para desencadear aquela situação, como é que cada um deles se sentiu naquela situação, perceber o ponto de vista de um e o ponto de vista do outro, que certamente nesta situação de conflito, por assim dizer, será diferente, para que também possam aprender com o que aconteceu, evitando, obviamente, que se repita esta situação de conflito, e daí que seja muito importante o diálogo. Também elogiar as atitudes, os bons comportamentos, as conquistas, não é? Reconhecer quando fazem algo de muito positivo. Acontece algumas vezes, não é? Que somos muito, todos nós, até nós, educadores e até enquanto parceiros destas relações, acontece muito que quando alguém falha, ou quando uma criança falha, ou até um colega de trabalho, ou até alguém da nossa família falha, nós temos uma reação muito negativa, estamos ali pronto para a crítica, é muito cultural nosso, faz parte da nossa cultura, e portanto também é muito importante fazermos o inverso, não é? Quando alguém tem uma atitude mais positiva, reconhecermos que estiveram bem, ou quando conquistaram alguma coisa que realmente é muito importante para eles, mas também para nós enquanto família, também elogiarmos e reconhecermos essa conquista. Com isto não estou a dizer que não devemos chamar a atenção, claro que devemos, mas mais na questão também do diálogo aberto, de levar a refletir o porquê daquilo ter acontecido e o que é que se pode fazer para evitar que aquele erro não se volte a cometer no futuro, mas também elogiar e reforçar positivamente quando temos aqui atitudes boas e grandes conquistas. Também é muito importante o reforço do vínculo familiar. Eu sei que atualmente vivemos muito na pressa do dia-a-dia e que é muitas situações para gerir, mas também é muito importante que este vínculo com a família seja reforçado, seja o vínculo com o pai, com a mãe, com os irmãos, com a família direta, mas também falo eventualmente de avós. Há muitos avós que prestam aqui um grande cuidado aos alunos ou até tios, e é muito importante reforçarmos aqui este vínculo por tempo de qualidade juntos, por afeto, também por alguma compreensão, no fundo, porque isto vai fazer com que os alunos se sintam mais seguros, mais disponíveis para o diálogo e que saibam que em qualquer momento, bom ou menos bom, sabem que têm ali a família disponível, e é muito importante passarmos aqui esta segurança e este vínculo entre a família, por assim dizer. Incentivar a autonomia. Há uma grande tendência nossa também para tentarmos solucionar os problemas deles, sermos nós a solucionar os problemas, sermos nós a encontrar as soluções, e também é importante aqui darmos alguma autonomia para que sejam os próprios alunos a encontrar a solução. Obviamente que tem que ser com a nossa orientação e com o nosso apoio, mas a incentivar também que eles próprios consigam resolver aquela situação, aquele problema, sozinhos, sabendo mais uma vez, e está relacionado aqui com o vínculo familiar, sabendo mais uma vez que vocês como família estarão lado a lado para apoiar e suportar essa decisão.
E depois, também a sugestão de realizarem atividades lúdicas. Isto são apenas sugestões, eu sei que há inúmeras famílias que fazem isto, não é? Que aplicam estas estratégias, mas também com o objetivo de vos fazer um bocadinho refletir sobre isto. Realizar atividades lúdicas, obviamente que adaptadas a cada idade e a cada faixa etária. Mas, por exemplo, uma atividade que acaba por ser muito comum nas famílias, e muito bem, são as histórias, não é? O conto da história. E daqui podemos tirar não só a parte do contar e da proximidade ao contar a história, mas depois também, lá está, refletir um bocadinho, pensar um bocadinho sobre as personagens, que personagens eram, que papéis tinham as personagens no livro, eventualmente. Se tiveram alguma dificuldade, depende um bocadinho do teor da história, obviamente. Se tiveram alguma dificuldade, que decisões é que tiveram que tomar, que relações é que haviam, por exemplo, entre as personagens. Portanto, fica aqui uma sugestão de algumas estratégias que poderão, se assim entenderem, desenvolver junto dos vossos filhos e da vossa família para também colaborar neste processo do desenvolvimento das competências socioemocionais. E neste sentido, este ano, um bocadinho diferente do que fizemos o ano passado, decidimos introduzir um desafio também para a família. E em conjunto com a professora da expressão artística, criamos um caderno de desafios em que os alunos elaboraram a capa, junto à professora Ana Lagoa, e depois dentro desse caderno colocámos várias folhas em branco, em que o objetivo, no fundo, era que todas as semanas um aluno diferente levasse um desafio para casa para completar. Pusemos também só aqui alguns exemplos. Começamos isto há cerca de 7 semanas, salvo erro. Portanto, todas as semanas nós iniciamos a sessão por ouvir o desafio do aluno que levou e que partilhou com a sua família, por ouvir o que ele escreveu. E depois também por apresentar um novo desafio para outro aluno levar nessa semana. Portanto, provavelmente alguns de vocês já receberam estes cadernos em vossas casas, outros irão receber, porque todos os alunos irão ter a oportunidade de responder a este desafio. E esta foi uma forma de nós envolvermos também a família, para que também possam consolidar aqui as competências que nós temos vindo a trabalhar, para também acrescentarem aqui alguma informação complementar, para que os alunos também possam trocar opiniões e ideias com as famílias, de acordo com as propostas dos desafios, e no fundo porque nós queremos muito apelar à vossa participação enquanto famílias, para que também nos ajudem a que os alunos integrem estas diferentes experiências e também para perceberem que é muito importante para nós também as raízes de cada um dos alunos, portanto aqui a família de cada um deles, e para que eles mesmos percebam de que forma é que cada um de nós, enquanto educadores, professores, educadores de família, podemos cooperar entre nós, e por isso surgiu esta ideia de fazermos este trabalho em conjunto. Temos aqui 3 exemplos de desafios que foram enviados para casa e com as respectivas respostas dos alunos. Por exemplo, aqui nestas 2 primeiras imagens, o desafio pedido foi para que junto das famílias e com a ajuda das famílias, os alunos pesquisassem um bocadinho a origem e o significado do nome. E, portanto, tivemos aqui uma aluna, a Diana, que descobriu que Diana significa divina e é aquela que ilumina, e, portanto, também ilustrou este desafio, portanto, colocou aqui o sol, não é, associado à luz, e tem aqui algumas purpurinas, alguns brilhantes, portanto, isto foi realizado com a família. E depois temos aqui outro exemplo da Margarida, que descobriu que, de forma geral, a Margarida, não é, associamos à questão da flor, que é das pétalas brancas, com o centro amarelo, portanto ela, e muito bem, com a ajuda de outros materiais e com a ajuda da mãe, elaborou desta forma, e que também significa pérola, e portanto conseguem ver que colaram aqui algumas pérolas, e foi desta forma que nos apresentaram o desafio. Portanto, nós também aqui conseguimos ver o envolvimento dos pais, não é? Porque os alunos, mais uma vez, sozinhos não conseguiriam fazer isto, mas os pais, dando aqui alguma autonomia, orientação e ajuda,
conseguem perceber que temos aqui trabalhos muito bons mesmo e só é possível com a vossa ajuda e com a vossa colaboração. Exatamente. Também temos aqui um desafio que é da aquisição de comportamentos, ou seja, os alunos teriam que perguntar à família com que idade ou quando começaram a ter comportamentos de autonomia, como por exemplo o gatinhar, o andar, o falar, vestir, despir sozinhos, dormir sozinhos, e com que idade é que começaram. Isso foi muito difícil, se foi fácil, por exemplo, também falámos sobre atar os atacadores, que muitos deles ainda não sabem, então foi por aqui. Neste caso e neste exemplo que temos aqui, que não dá para ver muito bem, mas basicamente o aluno disse que o apelidavam na infância como Flash, porque ele mal se levantou pela primeira vez, começou a correr por todos os lados e ninguém o conseguia parar, que até contou a história de que no batizado o fotógrafo estava a tentar tirar fotografias, mas no segundo em que ele se sentou, levantou-se logo e mais ninguém o apanhou. Pronto, então ele diz que é o Flash. E pronto, e é engraçado, como a Cláudia disse, é engraçado ver, porque muitas das vezes os próprios alunos não conhecem estas histórias. Ou seja, a partir do momento em que existe um desafio e eles até perguntam à família: quando é que eu comecei a andar? Quando é que eu comecei a dormir sozinho? Se calhar têm mais a noção, não é? Porque eventualmente na vida corrida eles poderiam nem saber quando é que isto aconteceu. E assim é importante parar e eles ficarem a saber quando é que começaram a andar e também conhecer estas histórias engraçadas, que nós também temos conhecido muitas histórias engraçadas, que todas as semanas rimos-nos com acontecimentos da vida dos alunos. E pronto, é muito importante eles estarem por dentro também destas coisas. Depois temos aqui os medos na infância, que o aluno devia perguntar à família. Lá está, aqui também é uma questão que provavelmente muitos meninos não devem saber. Quais os medos que tinham na infância e o que é que a família poderia fazer, ou que estratégias é que a família utilizava para os tranquilizar. Por exemplo, este menino, neste caso, colocou que tinha medo de palhaços e que os pais, para tranquilizar, estavam sempre a dizer que os palhaços existiam para nos fazer sorrir. E era uma maneira de que os pais arranjavam que este menino não tivesse medo de palhaços. Muitos falaram, por exemplo, do medo do escuro e que os pais colocavam a luzinha de presença para que eles não se sentissem sozinhos. E pronto, e é engraçado ver que muitos deles, lá está, não sabiam o que é que os pais faziam. Achavam que, por exemplo, tinham perdido o medo do escuro só porque sim, mas afinal não. Afinal houve aqui um trabalho dos pais para que eles conseguissem perder este medo. Entretanto, em relação aos atacadores, pedi para que todos os alunos aprendessem, aqueles que não sabiam, aprendessem a atar os atacadores. Mas conseguem perceber que pronto, foi uma forma que nós encontramos de envolver a família. Portanto, todas as semanas é um desafio diferente. Nós demos aqui exemplos de 3, mas todas as semanas um aluno leva um desafio diferente. Cada turma tem o seu caderno de desafios, o seu livro de desafios. Às casas que ainda não chegaram, entretanto, vão chegar até ao final do ano letivo. Portanto, todos os alunos vão levar um desafio para fazer convosco. Portanto, aqui apelar também à participação da família. E o objetivo é que cheguemos ao final do ano letivo com o caderno dos desafios de cada turma e, portanto, depois consigamos todos consultar os desafios que foram feitos e vocês mesmos, quando receberem o caderno nas vossas casas, também podem ver um bocadinho
dos desafios anteriores e até eventualmente responder de uma forma mais oral e numa questão do diálogo e da partilha, responder aos desafios anteriores, não é? Mas foi assim esta estratégia que nós encontramos, e acho que está a ser bem conseguida, isto é, os alunos e as famílias têm-se comprometido connosco e todas as semanas o caderno regressa à sala para que consigamos enviar um novo desafio e têm feito estes trabalhos de forma bastante original. Nós dizemos mesmo dizemos para os alunos e para as famílias darem asas à imaginação e, portanto, já tivemos aqui, como podem ver, desenhos, textos, colagens, também já tivemos partilhas de fotografias em criança, noutros desafios, outras turmas. E portanto assim conseguimos perceber que efetivamente a família também está empenhada e a cooperar e a colaborar connosco, também é esse o nosso objetivo, e é muito interessante porque os alunos já sabem que começamos sempre as sessões desta forma, e também conseguem, não só nós conseguimos conhecer um bocadinho mais os nossos alunos, mas entre eles mesmo na turma conseguem conhecer um bocadinho mais sobre uns dos outros, e isso também é muito interessante, e daí que uma das palavras que saiu no início na nossa nuvem de ideias é a partilha, e eu acho que essencialmente é este o objetivo do projeto e também deste workshop, era mesmo, workshop sessão, que nós quisermos chamar, era mesmo partilharmos e vocês também, família, saberem o que é que nós estamos a fazer e qual é o nosso projeto e de onde é que vem. No outro dia, uma aluna, quando nós fomos às turmas, portanto, entregar os convites para participarem, uma aluna disse, realmente eu já tentei explicar, já não me recordo se era a minha mãe ou a minha madrinha, confesso, mas eu já tentei explicar e eu não me consigo fazer explicar, ninguém entende o que é isto corporalmente. E pronto, o objetivo era mesmo este, era explicar-vos e também ter a oportunidade de vos explicar um bocadinho este caderno dos desafios, para que quando chegar às vossas casas vocês já saibam de onde é que isto vem e de onde é que surgiu esta ideia. E pronto, era mesmo este o objetivo desta sessão. Portanto, resta-nos agradecer-vos pela vossa presença. Nós tínhamos estipulado cerca de 1 hora para também não ocupar muito do vosso tempo e, portanto, cumprimos, mas abrimos agora aqui um momento de dúvidas, partilhas, questões que vocês tenham e que queiram partilhar, sintam-se à vontade para o fazer, eventualmente através de som, não é? Ligando o microfone, ou através do chat, se assim preferirem. E mais uma vez, obrigada por estarem presentes e por partilharem este momento connosco. Sim, obrigada a todos. Entretanto, enquanto esperamos que surjam ou não perguntas, eu reparei que o nosso diretor, o professor Jorge Dias, entrou, não sei se quer dar uma palavrinha. Muito boa tarde a todos e, antes de mais, peço desculpa porque supostamente eu deveria ter entrado no início da sessão, mas por imperativos da agenda não me foi possível chegar mais cedo, é um facto. Peço desculpa em primeira mão por causa dessa situação. Obviamente que tive conhecimento prévio do que se iria passar aqui hoje, sem ter acompanhado a sessão desde o início. Tenho a certeza absoluta que foi um momento enriquecedor para todos os que participaram no evento, dado que a iniciativa foi muito bem planificada e organizada pela doutora Cláudia e pela doutora Inês, e certamente elas partilharam convosco vários procedimentos que a escola tem vindo a adotar no sentido de dar uma resposta adequada às necessidades das crianças. Gostaria de felicitar os presentes, que são num número considerável, apesar de nós gostarmos e o nosso objetivo ser que cada vez mais os pais sejam peças fundamentais e intervenientes no processo educativo das crianças. Nós fazemos o nosso papel e procuramos dar resposta a essas necessidades. Aproveito também para lançar o desafio para que os pais que estão cá presentes consigam contagiar outros pais, no sentido de futuramente termos ainda mais participantes nestas iniciativas, porque o papel da escola vai muito para além daquilo que se passa na sala de aula, como certamente já perceberam. Portanto, a escola tem o dever de
de dotar pedagogicamente e de capacitar os vossos filhos no que diz respeito às competências científicas, tecnológicas e pedagógicas, mas a escola vai muito para além do que se passa na sala de aula, como eu referi. Portanto, a escola é um espaço aberto, é um serviço público prestado à comunidade e os pais têm um papel fundamental e cada vez mais importante neste processo pedagógico e de contributo para a formação integral dos nossos alunos. Portanto, nós sem vocês não conseguimos fazer tudo, é impossível. Nós temos um papel técnico e pedagógico que é fundamental, mas existem aqui outras variáveis, a variável socioemocional cada vez mais importante no que diz respeito à formação integral das crianças. Portanto, as crianças têm que aprender, devem obter novos conhecimentos, mas devem também aprender e a desenvolver estratégias transversais e competências transversais que farão delas certamente bons cidadãos competentes, cidadãos atentos e que irão contribuir no futuro para que a nossa sociedade seja cada vez mais enriquecida e convergente para que todos consigamos viver da melhor forma. Portanto, o papel da escola é este, mas vocês também fazem parte da escola e nós queremos e fazemos questão que vocês tenham um papel fundamental nesta matéria. Portanto, resta-me reforçar a ideia da vossa importância enquanto membros da comunidade educativa do Agrupamento de Escolas de Freixo, agradecer a vossa presença e felicitar mais uma vez a Inês e a Cláudia pelo papel que estão a desenvolver nesta construção integral e neste contributo que estão a dar para a formação integral dos vossos filhos. Portanto, agradecer, felicitar-vos a todos e num futuro próximo certamente estaremos aqui preferencialmente com mais participantes. Muito obrigado a todos. Obrigada. Temos aqui uma mãozinha no ar. Vou ativar o microfone eventualmente. Eu penso que é a Raquel, portanto deve ser algum familiar. Portanto, penso que já tenho a permissão para ativar o microfone. Se quiser partilhar. Não sei se terá sido um lapso. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão, alguma dúvida que tenham, alguma partilha que queiram fazer, sintam-se à vontade. Algum feedback que queiram dar? Porque também é importante para nós sabermos o feedback que chega, não é? Às vossas casas dos alunos. Muito bem. Se não temos, resta-nos então agradecer, não vamos tomar mais o vosso tempo. Obrigada mais uma vez por estarem aqui connosco e por partilharem este momento connosco. Também agradecer aos nossos alunos que eventualmente possam estar aí ao lado das famílias por se envolverem nas atividades diariamente connosco. Portanto, temos aí alguns alunos a aparecer, a Bruna, a Beatriz, portanto... agradecer-vos também por diariamente se envolverem connosco nas atividades, porque obviamente que sem vocês também não era possível e sem vocês família também não seria possível construirmos aqui este desafio e portanto mais uma vez agradecer-vos pela vossa presença e até uma próxima. Obrigada. Obrigada a todos.